Nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa lida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. E campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte, são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Nesse limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Noite, para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 32ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 16ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Aparecido Luiz, Edivaldo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio JB Filho presente, José Roberto Tasca. Presente. Lucas Pocai Alves da Silva. Salim Mata. Silvonei Rodrigues. 11 vereadores presentes, excelência. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da 31ª sessão ordinária de 2015. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos resumos dos ofícios recebidos. Ofício proveniente da Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos número 1619, 1723, 1868, 1869 e 1870/2015, do vereador Antônio Carlos Mazetti. 1864 e 1865/2015, do vereador Aparecido Luiz. 1734/2015, do vereador Edivaldo Luciabel. 1832/2015, vereador Flávio Luiz Ambrosim. 1806/2015, vereador Inácio JB Filho. 1785/2015, do vereador Lucas Pocai Alves da Silva. Ofício via e-mail do deputado estadual Antônio Salim Curiati, em manifestação de total apoio à moção 323/2015, de autoria do vereador Antônio Carlos Mazetti. Ofício da circular número 02/2015, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, encaminhando o relatório de gestão do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, referente aos triênios 2006 a 2009, 2009 a 2012 e 2012 a 2015. Senhor presidente, todos os ofícios foram lidos.
Manifesto. A maçonaria, aqui representada por suas 5 lojas, União e Justiça 2, Side Francis, Fraternidade de Ourinhos, Wolfgang Amadeus Mozart, Paz, União e Justiça, vem a público apresentar sua posição em relação aos atuais acontecimentos políticos de nossa cidade. A maçonaria brasileira, como deve ser do conhecimento de todos, sempre se posicionou em relação aos altos interesses da nação. A maçonaria defende de forma intransigente os postulados da legalidade de ação, ética na prática política e moralidade pública. Entende que, na forma constitucional, o poder emana do povo e, em seu nome, deve ser exercido. Portanto, apoia as manifestações nascidas do seio da sociedade, pois são legítimas. Entende que o Brasil está passando por um momento delicado, criado por uma desenfreada corrupção nos meios políticos, que levaram o país a uma crise política sem precedentes, que gerou uma crise financeira gravíssima, chegando ao ponto inusitado e singular de o Executivo Público Federal encaminhar ao Poder Legislativo uma peça orçamentária com um déficit de aproximadamente 30 bilhões de reais. Em nível dos municípios, esse fato está afetando e afetará ainda mais nos próximos anos, uma vez que os reflexos virão com diminuição dos repasses federais obrigatórios. Entende ser inconcebível, principalmente nesse momento, se mantenha cargos em comissão com expressivos salários que a nível executivo, quer a nível de legislativo. Entende igualmente que a classe política deve dar seu exemplo cortando seus gastos públicos em todos os níveis. Sendo assim, é favorável e agirá no sentido de serem extintos os cargos de assessores parlamentares da Câmara Municipal de Ourinhos. Primeiro, porque não é crível que um município com aproximadamente 80 mil eleitores haja necessidade de assessores individuais para cada vereador, o que só vem onerar ainda mais a população, criando despesas para o município. Segundo, é favorável também que os vereadores reduzam, na forma da lei, resolução da mesa diretora, artigo 231 do Regimento Interno da Câmara, os subsídios de seus vereadores. Fazendo isso, na forma do artigo 16, inciso 5º do mesmo regimento interno, devolver à tesouraria da Prefeitura o saldo remanescente não gasto no final do exercício, colaborando assim com a economia do município. Finalmente, ficar determinado que a devolução do saldo remanescente referente ao 12º recebido e devolvido à Prefeitura seja aplicado na saúde e educação, uma vez que esses 2 importantes itens são os que mais sofrerão com a queda de arrecadação e diminuição de repasse de verbas federais. Por fim, declara que fará tudo o que estiver a seu alcance e tomará as medidas legais cabíveis para que tal ocorra. Lembrando os senhores vereadores o compromisso assumido quando de suas posses. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a Constituição e as leis e defendendo os interesses do município. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias. Projeto de Lei 66/2015, de iniciativa do vereador Inácio José Barbosa Filho, que estabelece obrigatoriamente a divulgação de custos unitário e total de veiculação de publicidade nos meios de comunicações pelo poder público. Projeto de Lei 67/2015, oriundo do vereador Alexandre Araújo da UAGE, o Alexandre Zóio, que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas de inscrição para concurso público municipal de candidatos desempregados. As matérias anunciadas serão encaminhadas à comissão competente para a elaboração do respectivo parecer, conforme precentua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres favoráveis emitido ao projeto em tramitação. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 65/2015. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador Alexandre Florencio Dias, ao projeto de lei 65/2015, que dispõe sobre denominação de via pública Rua Isabel Alves Veloso, não havendo qualquer óbice, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada terá a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2015,
Presidente e relator Edivaldo Lúcio Abel, subscrito por demais vereadores. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 22/2015 e as respectivas emendas números 1, modificativa, 2, aditiva e 3, supressiva. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes às matérias supra, referentes ao projeto que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e da outras providências, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 15 de setembro de 2015, Edivaldo Lúcio Abel, Lucas Pocai Alves da Silva, Flávio Luiz Ambrosim. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar número 22/2015 e as respectivas emendas número 1, modificativa, 2, aditiva e 3, supressiva. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises, consultar a equipe da Secretaria Municipal de Educação e também a assessoria jurídica desta Casa a respeito das matérias supra, referente à matéria que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e da outras providências, não havendo qualquer óbice, como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 15 de setembro de 2015, Inácio J.B. Filho, presidente e relator, Alexandre Araújo Dauage, vice-presidente, Alexandre Florencio Dias, membro. Parecer do relator da Comissão de Educação, Esporte, Saúde, Cultura e Assistência Social ao projeto de lei número 22/2015 e as respectivas emendas número 1, modificativa, 2, aditiva e 3, supressiva. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito das matérias supras, referentes ao projeto que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e da outras providências, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Educação, Esporte, Saúde, Cultura e Assistência Social, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 15 de setembro de 2015, Edivaldo Lúcio Abel, presidente e relator, Antônio Carlos Mazetti, vice-presidente, Silvonei Rodrigues, membro. Senhor presidente, todos os pareceres foram lidos. O projeto, cujo parecer favorável acaba de ser lido, poderá ser inserido na ordem do dia das próximas sessões. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimentos do vereador Aparecido Luiz Ciro, do Sindicato 1990/15, requer informações sobre a possibilidade de se realizar pavimentação asfáltica na rua Professor Francisco Dias Negrão, entre os números 2.596 e 2.682. 1991/15, reitera em seu inteiro teor o requerimento número 683/2015, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo no cruzamento das ruas Benedito Inácio Pires e Catarina Zaparoli Miranda. 1992/15, requer informações sobre a possibilidade de se realizar varrição em todas as ruas do Jardim Flórida. 1993/15, requer informações sobre a possibilidade de se realizar roçada e limpeza em toda a extensão da rua Virgínia Cristone Pires. 1994/15, requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Servidor Manuel Costa Duca. Requerimentos do vereador Antônio Carlos Mazetti, o Tico. 1995/15, requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas indicativas de rua em todas as ruas do Jardim São Judas Tadeu. 1996/15, reitera em seu inteiro teor o requerimento número 18/2015, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar placas de proibido estacionar e parar na rua Professor Cândido Barbosa Filho, na lateral com a rodovia, entre os números 615 e 657, no Parque Minas Gerais. Requerimentos do vereador Alexandre Araújo Dauage e Alexandre Zóio. 1997/15, requer informações sobre qual o valor gasto mensalmente com telefonia fixa e móvel. 1998/15, requer informações sobre a possibilidade de se fechar
o muro da rua Antônio Fantinatti, conjunto residencial de interesse social Itajubi. 1999/15, requer informações sobre a possibilidade de se alterar o trajeto do ônibus circular na linha Itajubi Centro. Requerimentos do vereador Aparecido Luiz, o Cido do Sindicato. 2000/15, requer informações sobre a possibilidade de se realizar campanha de conscientização da população a fim de se evitar queimadas em imóveis. 2001/15, requer informações sobre a possibilidade de se criar equipe de fiscalização para atuar nos bairros do município a fim de combater o uso de linhas com cerol e do tipo chilena. 2002/15, requer informações sobre a possibilidade de se instalar placa proibida estacionar na rua Pascoal Henrique Jardim Santa Fé, de frente ao número, ou seja, de frente ao cruzamento com a rua Vitório Cristone. 2003/15, requer informações sobre a possibilidade de se distribuir panfletos em todos os bairros do município, alertando sobre a proibição do uso e comércio de cerol e linha chilena. 2004/15, requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo no cruzamento das ruas Vitório Cristone e Pascoal Henrique, Jardim Santa Fé. Requerimentos do vereador Inácio J.B. Filho, 2005/15, requer informações sobre a ocorrência de recolhimento de ISS, imposto sobre serviço de qualquer natureza, das escolas privadas. 2006/15, requer informações sobre quais foram os serviços prestados pela Nilpropag que possam justificar os recebimentos como comissões em nota fiscal da única propaganda. Requerimentos do vereador Antônio Carlos Mazetti, o Tico. 2007/15, requer informações sobre a possibilidade de se realizar roçada no gramado da Praça Vicente Lopes, Jardim Eldorado. 2008/15, reitera em seu inteiro teor o requerimento número 271/2015, que requer informações sobre a possibilidade de se reformar o alambrado da Praça Vicente Lopes, no Jardim Eldorado. 2009/15, requer informações do Ministério da Saúde sobre a possibilidade de se viabilizar ou agilizar com a máxima urgência o credenciamento de origem e região pelo SUS, na especialidade de oncologia, pois a documentação está no Ministério desde 31 de agosto do ano corrente. Requerimentos do vereador Edivaldo Luciabel, o Vadinho, 2010/15, requer informações sobre a possibilidade de se implantar lombofaixas na Avenida Gastão Vidigal, nas proximidades da Igreja do Vagão Queimado. 2011/15, requer informações sobre a possibilidade de se implantar lombofaixas na Rua do Expedicionário, nas proximidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 2012/15, requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção da iluminação pública em torno da rotatória da Praça Santa Teresa de Jesus Jornet, Praça dos Skatistas, na Avenida Doutor Alcebiades Ferreira de Moraes. 2013/15, requer informações sobre a possibilidade de se realizar manutenção da iluminação pública ao lado da Praça dos Corujas, na Rua Professor Paulo Prado Garcia. 2014/15, requer informações sobre a possibilidade de se implantar lombofaixas na Rua Duque de Caxias, de frente à Escola Estadual Domingos Camerlingo Caló. 2015/15, requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Paulo Sá. 2016/15, requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Duque de Caxias, principalmente nas proximidades da Escola Estadual Domingos Camerlingo Caló. Requerimento do vereador Alexandre Araújo da UAGE, Alexandre Zói, 2017/15, requer informações sobre a possibilidade de se realizar troca de lâmpadas na Praça dos Comerciários, situado na Rua Vereador Felismino Vieira. Senhor presidente, todos os requerimentos foram lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Indicações do vereador Antônio Carlos Mazetti, o Tico. 186/15, solicita recolhimento de galhada e mato com urgência na Rua José do Patrocínio, de frente ao número 520. 187/15, solicita recolhimento de galhadas e mato
com urgência na rua Gonçalves Ledo, de frente aos números 295. 188/15 solicita troca de lâmpada com urgência na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, de frente ao número 1639. Indicações do vereador Inácio J.B. Filho, 189/15. Solicita operação tapa-buracos em toda a extensão residencial Recanto dos Pássaros 1. Todas as indicações foram lidas. Senhor presidente. As indicações que acabaram de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Moções do vereador Alexandre Araújo da OAGE, o Alexandre Zóio, 333/15, de congratulações ao senhor Saulo Araújo da OAGE pela conquista do 3º lugar no Campeonato Sul-Americano de Fisiculturismo realizado na Argentina. Moções do vereador Alexandre Araújo da OAGE, o Alexandre Zóio e Lucas Pocai Alves da Silva, 334/15, de congratulações ao senhor Sebastião Mizieri, presidente da UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, pela realização da 6ª Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania. Todas as moções foram lidas. Senhor presidente. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente. Não havendo mais matérias a ser lidas, coloque em discussão o requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido o plenário que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Atendendo à questão de ordem do vereador Edivaldo Lúcio Abel, coloca em deliberação do plenário para que a discussão e as votações dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer um dos senhores vereadores. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto aos senhores vereadores se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido em destaque, coloque em discussão os requerimentos números 1990 a 2017 de 2015 e as moções números 333 a 334 de 2015. Está em discussão? Não havendo mais matérias aqui, quem queira se manifestar está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulta ao primeiro secretário se há algum orador para uso da tribuna no expediente. Não, excelência. Questão de ordem ao vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido o plenário a continuidade dos trabalhos. Coloca em deliberação do plenário solicitação do vereador Edivaldo Lúcio Abel. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado, então, aceita o plenário as continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental para darmos início à ordem do dia. Alexandre Araújo da OAGE, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Aparecido Luiz, Edivaldo Lúcio Abel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio J.B. Filho presente, José Roberto Tasca, Presente. Lucas Pocai da Silva, Salim Mata, Silvonei Rodrigues. 11 vereadores presentes, excelência. Havendo número legal, estamos na ordem do dia e de imediato passamos à apreciação dos requerimentos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de urgência apresentado. Requerimento número 2018/2015. Assunto: requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 64/2015. Senhor presidente,
Requeremos à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o projeto de lei número 64/2015, que dispõe sobre a criação do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo Ourinhos, e da outras providências. Justificativa. A referida proposta se faz necessária, pois objetiva adequar o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, às atuais exigências por parte de todas as esferas de governo, seja estadual, federal, e para que haja efetiva representatividade dos segmentos envolvidos. Diante disso, solicitamos dos nobres pares que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação, Sala das Sessões, em 21 de setembro de 2015, Salim Matar, subscrito por demais vereadores. Senhor presidente, o requerimento de urgência foi lido. Estamos na ordem do dia. Coloca em discussão o requerimento número 2000-018 de 2015, de procedência do vereador Dr. Salim, que requer urgência especial de votação ao projeto de lei 64/2015, oriundo da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a criação do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, Ourinhos, e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Os que forem favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alexandre Araújo da UAGE, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Aparecido Luiz, sim. Edivaldo Lúcio Abel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio J.B. Filho, sim. José Roberto Tasca, ou seja, Lucas Pocai Alves da Silva, Salim Mata, sim. Silvonei Rodrigues. 10 votos favoráveis, excelência. Aprovado o requerimento de urgência. Aprovado o requerimento de urgência, nomeio o vereador Silvonei Rodrigues, o Esquilo, para atuar como relator especial ao projeto e suspenda a sessão para o espaço e tempo necessário à elaboração do respectivo parecer.
Reaberta a sessão, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer do relator especial, projeto de lei número 64/2015. Senhor presidente, após analisar a matéria supra oriunda da prefeita municipal, que dispõe sobre a criação do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo Ourinhos, e da outras providências, solicito apenas a deliberação do douto plenário quanto às correções ortográficas e de pontuações sugeridas pela assessoria jurídica da Casa, o que não irá acarretar em mudanças dos efeitos do referido projeto. Assim deliberadas favoravelmente as correções, declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2015, Silvonei Rodrigues Esquilo, relator. Lido o parecer e por haver alterações sugeridas pelo relator especial, coloco em discussão o parecer. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Com as sugestões aprovadas por meio de parecer do relator especial, coloco em discussão o projeto de lei 64/2015 da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre a criação do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo Ourinhos, e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei 57 de 2015, de iniciativa do vereador Aparecido Luiz, o Cido do sindicato, que dispõe sobre a denominação da via pública Rua João Alvarenga Pereira. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Antes de deliberarmos o projeto de lei complementar 22/2015, por terem sido apresentadas emendas à referida matéria, coloque em discussão a emenda 07/2015, oriundo dos vereadores Inácio José Barbosa Filho, Alexandre Araújo da OAGE, Alexandre Florencio Dias, emenda 01 modificativa ao projeto de lei complementar 22/2015 da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão? Sim. Correto. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alexandre Araújo da OAGE, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Aparecido Luiz, Edivaldo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio JB Filho, sim. Lucas Pocai Alves da Silva, Salim Matar, Silvonei Rodrigues. 10 votos favoráveis, excelência. Aprovado. Coloque em discussão a emenda 08/2015, proveniente dos vereadores Inácio José Barbosa Filho, Alexandre Araújo da OAGE e Alexandre Florencio Dias, a emenda 02 aditiva ao projeto de lei complementar 22/2015 da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Alexandre Araújo da OAGE, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Aparecido Luiz, Edivaldo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio JB Filho, sim. Lucas Pocai Alves da Silva,
Salim Matar, Silvonei Rodrigues. 10 votos favoráveis, Excelência. Aprovado. Coloco em discussão a emenda 09/2015, de autoria dos vereadores Inácio José Barbosa Filho, Alexandre Araújo da UAGE, Alexandre Florencio Dias, emenda 03, supressiva ao projeto de lei complementar 22/2015 da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis, digam sim, os contrários, digam não. Alexandre Araújo da UAGE, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Aparecido Luiz, Edivaldo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio JB Filho, sim. Lucas Pocai Alves da Silva, Salim Matar, Silvonei Rodrigues. 10 votos favoráveis, Excelência. Aprovado. Eu suspendo a sessão por 10 minutos. Estamos providenciando uma emenda. 10 minutos, por favor. Reaberta a sessão. Como houve mais emendas ao projeto de lei complementar 22/2015, apresentadas pelos vereadores Lucas Pocai Alves da Silva, Inácio José Barbosa Filho, Antônio Carlos Mazetti, Aparecido Luiz, Silvonei Rodrigues e Alexandre Araújo da UAGE, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da referida matéria. Essas emendas correspondem ao Estatuto do Magistério, 22/2015. Emenda número 4, modificativa. Emenda número 4, modificativa ao projeto de lei complementar número 22/2015, de iniciativa da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e da outras providências. Senhor presidente, proponho à mesa, ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, com fundamento no artigo 151 do Regimento Interno, a presente emenda ao projeto de lei número 29/2015, de autoria da senhora prefeita municipal, conforme descrevemos abaixo. Alteração do inciso 8 do artigo 55, quanto à quantidade de anos permitidos para a recondução do cargo, de 3 para 1 ano, bem como a supressão de parte do referido dispositivo, permitida uma única recondução por igual período, mediante manifestação dos eleitores, nos termos dos incisos 5 e 6 deste artigo, parecer da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação e, fecha aspas, ficando assim com a seguinte redação. Artigo 55, inciso 8º. Nomeação de um dentre os encaminhados para o exercício do cargo pelo mandato de 1 ano, homologado pelo chefe do Poder Executivo. Supressão de parte do parágrafo 1º do inciso 8 do artigo 55, ao final de cada ano do mandato e também para posterior permanência no cargo, ficando o dispositivo com a seguinte redação. Artigo 55, inciso 8, parágrafo 1º. A equipe gestora será avaliada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, referendada pelo Conselho Escolar, sendo observado os seguintes itens. Justificativa. A presente emenda modificativa visa realizar algumas alterações em relação aos cargos de professor de educação infantil na pré-escola e de professor de ensino fundamental 2 de educação física e também quanto à nomeação dos cargos em comissão de diretor de escola e de coordenador pedagógico. Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres edis para aprovação desta emenda. Sala das Sessões, em 21 de setembro de 2015, Lucas Pocai Alves da Silva, Inácio JB Filho, Aparecido Luiz, Alexandre Araújo da UAGE, Antônio Carlos Mazetti e Silvonei Rodrigues.
Emenda número 5, modificativa ao projeto de lei complementar número 22/2015, de iniciativa da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Ourinhos e da outras providências. Senhor presidente, proponho à mesa, ouvido o douto plenário nos termos regimentais, com fundamento no artigo 151 do Regimento Interno, a presente emenda ao projeto de lei número 29/2015, de autoria da senhora prefeita municipal, conforme descrevemos abaixo. Supressão de parte do artigo 25, abre aspas, sem horário de trabalho pedagógico, fecha aspas, ficando com a seguinte redação. Artigo 25. O cargo de professor de educação infantil na pré-escola e o cargo de professor de ensino fundamental nível 2 de educação física, ambos com jornada semanal de 20 horas, será mantido até sua extinção na vacância ou, caso ocorra por opção do ocupante do cargo, o aumento de jornada, sendo-lhes assegurados todos os direitos e benefícios estendidos aos demais servidores do quadro do magistério. Justificativa. A presente emenda modificativa visa realizar algumas alterações em relação aos cargos de professor de educação infantil na pré-escola e de professor de ensino fundamental 2 de educação física e também quanto à nomeação dos cargos em comissão de diretor de escola e de coordenador pedagógico. Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres edis para a aprovação desta emenda. Sala das Sessões, em 21 de setembro de 2015, Lucas Pocai Alves da Silva, Inácio J.B. Filho, Aparecido Luiz, Alexandre Araújo da Uage, Antônio Carlos Mazetti e Silvonei Rodrigues. Senhor presidente, as duas emendas foram lidas. Lida as emendas, nomeia o vereador Alexandre Araújo da Uage, o Alexandre Zóio, para atuar como relator especial as emendas e suspenda a sessão para o espaço do tempo necessário à elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer das emendas. Parecer do relator especial às emendas número 4 e 5, modificativa ao projeto de lei complementar número 22/2015. Senhor presidente, após analisar as matérias supra da iniciativa dos vereadores Lucas Pocai Alves da Silva, Inácio J.B. Filho, Antônio Carlos Mazetti, Aparecido Luiz, Silvonei Rodrigues e Alexandre Araújo da Uage, apresentadas ao projeto de lei complementar número 22/2015, de autoria da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Ourinhos e da outras providências, declaro nada a ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, 21 de setembro de 2015, Alexandre Araújo da Uage, Alexandre Zóio, relator. Senhor presidente, o parecer foi lido. Lido o parecer, coloca em discussão primeiramente a emenda 10/2015, de autoria dos vereadores Lucas Pocai Alves da Silva, Inácio José Barbosa Filho, Antônio Carlos Mazetti, Aparecido Luiz, Silvonei Rodrigues e Alexandre Araújo da Uage, a emenda 04 modificativa ao projeto de lei complementar 22/2015 da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre o Estatuto, plano de carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alexandre Araújo da Uage, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Aparecido Luiz, sim. Edivaldo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio J.B. Filho, sim. Lucas Pocai Alves da Silva, Salim Matar, Silvonei Rodrigues. Sim.
Sete votos favoráveis, 3 contrários, excelência. Aprovado. Coloque em discussão a emenda 11/2015, de autoria dos vereadores Lucas Pocai Alves da Silva, Inácio José Barbosa Filho, Antônio Carlos Mazzetti, Aparecido Luiz Silvonei Rodrigues e Alexandre Araújo da UAS. A emenda 05, modificativa ao projeto de lei complementar 22/2015 da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alexandre Araújo da UAG. Alexandre Florencio Dias. Antônio Carlos Mazzetti. Aparecido Luiz. Edivaldo Luciabel. Flávio Luiz Ambrosim. Inácio JB Filho, sim. Lucas Pocai Alves da Silva. Salim Mater. Silvonei Rodrigues. 9 votos favoráveis e 1 contrário, excelência. Aprovado. Agora, com a inserção das emendas aprovadas, coloque em discussão o projeto de lei complementar 22/2015, oriundo da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e da outra providência. Está em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Inácio José Barbosa Filho. Permissão de fazer uso da palavra do assento? Permitida. Senhor presidente, eu quero agradecer primeiramente os professores que vieram hoje aqui para apreciação, como que cada vereador vai votar. O Estatuto do Magistério é muito importante para os professores. Parabéns aí à equipe escolar, parabéns a cada docente aqui presente. E nós aqui, senhor presidente, da comissão, nós realizamos emendas importantes, até mesmo para conhecimento da população. Essas emendas que nós apresentamos aqui, mais ou menos umas 5 emendas, essas emendas são discutidas no decorrer da semana e os vereadores têm a consciência de estar votando hoje aquilo que realmente é importante para o professor, para a professora que saiu da sua casa hoje e está aqui presente. Então, nós temos aí, com toda certeza, estaremos votando com tranquilidade esse estatuto nessa noite. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a votação. Os que forem favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alexandre Araújo da UAG. Alexandre Florencio Dias. Antônio Carlos Mazzetti. Aparecido Luiz. Sim. Edivaldo Luciabel. Flávio Luiz Ambrosim. Inácio JB Filho, sim. Lucas Pocai Alves da Silva. Salim Mater. Silvonei Rodrigues. 10 votos favoráveis, excelência. Aprovado. Questão de ordem ao vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário a dispensa da redação final. Então eu coloco em votação ao pedido do vereador. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Então, aprovada. Não havendo mais matérias a ser lidas na ordem do dia, consulta o primeiro secretário se algum orador para explicação pessoal. Não, excelência. Não havendo orador inscrito, antes de encerrarmos essa sessão, informo a todos que o pastor Jobemar Alves Dias, da comunidade terapêutica Missão Vida, estava agendado para fazer uso da tribuna nesta noite. Porém, devido aos problemas de comunicação, isso não será possível. Portanto, como há interesse do munícipe, senhor Roberto Carrasco, em fazer uso da tribuna, inclusive já deferido por essa casa, consulto os demais vereadores se concordam em autorizar o uso da tribuna nesta noite. O senhor Roberto Carrasco, após o encerramento dessa sessão.
Vamos colocar em deliberação do plenário. Coloquem em votação. Os favoráveis permanecer como estão e os contrários que se levantem. Então, aprovado ao senhor Roberto Carrasco, após ao término da sessão. Por favor, gente. Não havendo orador inscrito e fim do horário regimental, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 28 de setembro, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço muito a proteção divina, a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Nós só precisamos de 10 minutos que alguns vereadores precisam no banheiro. Por gentileza. Muito obrigado. Boa noite. Por gentileza, se alguém tiver com segundas intenções, eu já vou pedir para se retirar, por favor. Tem gente com segundas intenções, lamentável. Por favor, gente. Boa noite. Informo aos senhores vereadores e público presente que, de acordo com o artigo 38 do Regimento Interno da Casa de Leis, o senhor Roberto Zanoni Carrasco usará a tribuna nesta noite para expor alguns assuntos referentes ao seu pedido protocolado nessa casa. Lembrando também que já foi feita uma reunião com alguns empresários e também com alguns representantes da comunidade e com alguns representantes também de partidos. Convido o senhor Roberto Zanoni Carrasco para que se dirija à tribuna para a sua manifestação, por favor. Por favor, gente. Gente, por favor. Eu gostaria de pedir respeito, por gentileza. Eu vou colocar alguém, pessoas para fora, não é essa a intenção. Por favor, o munícipe, ele quer... Por favor, ele quer expor o ponto de vista e tem que ser respeitado, por gentileza. Comunico que, em conformidade com o regimento interno, o tempo estipulado para o uso da tribuna livre é de 20 minutos, prorrogável até metade desse prazo, ou seja, mais 10. Tá? Comunico ainda que o orador responderá pelos conceitos que emitir e deverá usar a palavra nos termos compatíveis com as normas legais e que sua desobediência poderá acarretar na cassação da palavra imediatamente. Boa noite, senhor Roberto. Por gentileza, vossa senhoria tem a palavra. Por favor, gente, eu agradeço. Eu vou ler aquilo que eu quero acreditar que é a manifestação popular, senhor presidente. E de início, esse documento tem como título Carta Aberta aos vereadores de Ourinhos, e também faz referência ao Poder Executivo. Um provérbio diz assim: informa ao sábio e ele se fará mais sábio. Informa o justo e ele aumentará em entendimento. Quero cumprimentar o presidente da Câmara nesta oportunidade, senhor José Roberto Tasca, na pessoa de quem cumprimento também os demais vereadores e funcionários da casa. Cumprimento também a população presente que demonstra sua força de manifesto e de forma ordeira e pacífica manifesta suas reivindicações para uma cidade melhor, com melhor atenção dos poderes legislativo e executivo, tudo em prol da cidade de Ourinhos e dos ourienses. Quero dizer que não estou aqui por mim mesmo apenas, senão por um grande número, ou mesmo a grande maioria, se não toda a população de Ourinhos, em busca de melhorias para a cidade. Nós temos um abaixo-assinado que andou por toda a cidade e nós já temos cerca de 8.000 assinaturas, se não mais, talvez até perto de 10.000 assinaturas, que representam a população distribuída em praticamente todos os bairros da cidade.
Este movimento não nasceu, senhor presidente e demais vereadores e executivo que certamente tem conhecimento do que ocorre nessa oportunidade. Este movimento não nasceu da ideia de uma, de duas ou de algumas pessoas. Caso contrário, essa Câmara não estaria lotada e tampouco as pessoas não estariam vindo aqui em várias oportunidades, sessões e semanas. Saibam os senhores vereadores e chefe do Poder Executivo de Ourinhos que todas as intenções do movimento denominado Por Ourinhos Melhor nasceu de um coração, de um sentimento da população pela necessidade de uma Ourinhos melhor. Não é demais lembrar que os poderes legislativo e executivo existem para atuar em favor do povo e que foram eleitos pela decisão da própria sociedade, visando uma boa administração em atos em prol dos munícipes. Além de ser um status pertencer ao legislativo, pesa também a responsabilidade de promover atos em prol da sociedade que os colocou aqui. É como se fosse uma procuração confiada a cada um dos senhores vereadores, outorgada pelos munícipes. Os que aqui se fazem presentes e aqueles que assinaram o abaixo-assinado estão legitimados para reclamarem o que entendem como devido pela Câmara e pelo Executivo, em virtude da democracia que vivemos no Brasil. O vereador, é verdade, desenvolve importante papel na cidade e os senhores precisam aceitar os protestos como estão ocorrendo, pois a verdadeira democracia é assim, sempre buscando o melhor para o povo. A manifestação de hoje é apenas a continuidade do que já ocorreu em outros momentos nessa cidade de Ourinhos, na Câmara Municipal, na região e no Brasil. É bem verdade que houve inúmeros atos dessa Câmara em prol da sociedade ouriense. Todavia, ainda não tem sido satisfatório dentro daquilo que se pode fazer e do que se espera dos vereadores e também do Executivo local. Os motivos das nossas reivindicações, da reivindicação da população. As manifestações populares têm ocorrido em virtude da insatisfação do povo frente ao que os políticos têm apresentado para a população. E isso de forma ampla, pois em todos os lugares, em todas as regiões do Brasil, o que se vê e escuta é a falta de assistência médica, precariedade na educação, péssima segurança pública e estradas e asfaltos e etc. O Legislativo e o Executivo têm deixado muito dos interesses do povo para um segundo plano. Não se tem dinheiro para a saúde, para asfalto, para a sinalização de trânsito nessa cidade de Ourinhos. E isso há muitos anos. Podem os senhores dizer que a responsabilidade por tudo isso, ou grande parte dela, deve ser atribuída ao Executivo, mas não é. A população está cansada, esgotada, saturada, não consegue mais tolerar descaso. É necessário cortes urgentes nos gastos da Câmara e da Prefeitura local, para que se consiga atender às necessidades da população. Assim, colocamos alguns considerandos. Considerando que o governo municipal não promove os investimentos necessários na saúde, saneamento básico e infraestrutura, sob argumento de que não tem recurso para tanto. Considerando que a população ouriense não suporta mais qualquer tipo de tributo ou encargo. Considerando que o setor público gasta demasiada e abusivamente. Considerando que os valores, incluindo-se, além dos salários, todas as demais verbas e despesas pagos aos vereadores, que são elevados e têm condições de serem diminuídos. Considerando que os gastos do Poder Executivo também são elevados e podem ser reduzidos. Considerando que os cargos em comissão oneram exacerbadamente o governo municipal. Considerando que os valores gastos com o Executivo e Legislativo não têm trazido o benefício correspondente à cidade, se faz necessário com urgência a redução das despesas nos poderes Legislativo e Executivo de Ourinhos, iniciando com cortes nos gastos de todos os cargos políticos. Nesse sentido, 4 propostas são colocadas em pauta pela sociedade ouriense, para que não haja recurso, para que então haja recursos para esses investimentos essenciais, objetivando a sobrevivência com o mínimo de dignidade do povo ouriense. As reduções devem ocorrer quanto às despesas que atualmente podem e são realizadas pelos ocupantes dos cargos do Legislativo e do Executivo,
bem como a limitação dos valores pagos aos cargos de confiança. Os cargos de confiança e outras nomeações sem concursos e os seus respectivos salários precisam ser reduzidos em 50%. A população oriense pede que a Câmara Municipal discuta e aprove 4 assuntos, a saber, são os 4 colocados, presidente, no nosso requerimento. Discussão quanto ao número de vereadores para as próximas eleições, já que o aumento do número de vereadores não encontra apoio na população. Redução do salário dos vereadores para o máximo de R$ 1.500, com aumento em conformidade com os índices do salário mínimo e nas mesmas épocas e descontos proporcional por eventuais ausências em sessões da Câmara. Corte dos cargos de assessores dos vereadores. Redução de 50% do número dos cargos em comissão de confiança do Executivo, bem como a redução de 50% desses salários. Essas reivindicações precisam ser analisadas, discutidas e votadas com brevidade, visando a aprovação de leis que entrem em vigência o mais rápido possível, na forma legal, tendo em vista a urgência dos assuntos e a carência do povo oriense. As justificativas para os pleitos da população: não há motivo plausível para que os ocupantes dos cargos de chefe de executivo e vereadores continuem a promover gastos em totalmente fora da realidade local. O povo oriense, chamado sempre de coração de ouro, que sempre tem se mostrado apto para apoiar e sacrificar-se por Ourinhos, já não tem mais condição para tanto. O povo sucumbiu. O povo precisa ver melhorada a educação. O povo está na miséria quanto à assistência na saúde. O povo não suporta mais um asfalto esburacado, dentre tantos problemas que a cidade enfrenta. O que não dizer dos espaços para praças públicas nos bairros onde nunca se plantou uma só árvore em Ourinhos. Aliás, o Horto Florestal de Ourinhos, com potencial para produzir mudas de árvores suficientes para a cidade, muitas vezes esteve fechado para a população, porque estava proibido de atender o cidadão e fornecer-lhe uma só muda de árvore para se plantar em frente à sua residência. De igual modo, a iluminação, pistas de caminhada para a população, ciclovia, etc. Repita-se, ante a falta de dinheiro do poder público e a impossibilidade da população de contribuir com mais tributos, chegou a vez do poder público, legislativo e executivo, fazer a sua parte, economizando para as melhorias da população. O atual momento de crise e a falta de dinheiro generalizado não podem ser imputados à globalização ou tampouco aos reflexos de outros países ou mesmo à falta de recursos estaduais ou federais, mas ao pouco caso com que Ourinhos tem sido tratada e cuidada. A população oriense espera maior sensibilidade do legislativo e do executivo local. A paciência do povo se esgotou. É hora dos senhores vereadores e da prefeita municipal se entregarem mais por Ourinhos e mudar a história dessa cidade para melhor. É momento oportuno para os senhores fincarem uma estaca na linha do tempo da cidade de Ourinhos e demonstrarem mais preocupação com a população e iniciarem novos tempos, mudando a forma de se fazer política em Ourinhos, sendo exemplo positivo para os outros políticos, para a região, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Não pensem que isto é utopia, senão que é algo possível, que com passos certos, firmes e com dedicação, o Legislativo de Ourinhos poderá fazer uma história diferente, uma história que atenda à necessidade do povo. A redução dos salários dos vereadores não terá como consequência a facilitação da corrupção, pois há senadores, deputados federais, estaduais e até ministros de Estado, com salários muito mais altos e com permissão para se fazer muito mais despesa e elevadas que um vereador, e que estão envolvidos em casos de corrupção noticiados pela mídia. A corrupção não está ligada ao salário, mas sim ao caráter do político, ao caráter de qualquer pessoa. Ourinhos precisa mudar e os senhores têm a oportunidade maravilhosa de demonstrar à população que estão agindo de acordo com as reclamações. Percebe-se que em todos os níveis sociais e econômicos dos moradores de Ourinhos há imensa satisfação com essas reclamações, como também há insatisfação quanto ao modelo de política instalado na cidade.
O modelo atual, não só de Ourinhos, como do Brasil, precisa ser modificado. Esse modelo de se fazer política precisa ser mudado em favor do povo. Cabe dizer que nenhum dos munícipes, muito menos eu, estamos fazendo promoção pessoal ou temos segundas intenções, como inclusive já foi falado em vários lugares por algumas pessoas menos avisadas, senão que estamos empenhados, juntamente com a população, em busca de soluções para o caos que está instalado em Ourinhos. Aos políticos e não políticos, que não acreditam em uma mudança para a cidade e na forma de se fazer política de Ourinhos, deem lugar a quem acredita, pois queremos ver Ourinhos melhor. A população pede, senhor presidente e demais vereadores, que todos esses assuntos sejam colocados em discussão, sejam colocados em pauta e que haja uma resposta para a população. Vale apontar aqui que essa nossa insatisfação não afeta e não diz respeito apenas a Ourinhos. Também foi lançada perante a OAB do Estado de São Paulo, perante a TV Cultura, que lançou um programa denominado Saídas para a Crise, como outras instituições. Foram enviadas 7 propostas para um Brasil melhor. Ou seja, ninguém está aqui pegando no pé ou simplesmente fazendo um manifesto vazio e barato. Vale lembrar dois poemas, um de João Alexandre e o outro é uma música muito conhecida, de Cazuza, as duas da época dos anos 80. Essa do João Alexandre diz assim: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Existe uma chance novamente de ser feliz. E a música do Cazuza, ele fala: não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Ambos os poemas são da época de 80, senhor presidente, e demais vereadores. O Brasil, a população, o povo cansou. E o que nós estamos colocando, como já foi inclusive apontado em conversas diretas e em reuniões mais restritas, o que a população coloca são esses pontos, e que se houver alguma outra solução melhor para a cidade, que os vereadores coloquem isso para a cidade, para que a cidade se convença disso. Todos, como foi colocado, não temos, e eu não estou ligado a qualquer partido político. Há um grupo muito grande que também não está ligado a qualquer partido político e sequer somos pré-candidato, candidato e qualquer outro cargo político. Ourinhos tem, apenas como uma leve demonstração, várias entidades que têm sido administrada, que têm sido tocada, que têm sido exemplo para tantas outras, que são movidas por serviços voluntários. Ninguém coloca a proposição de que os vereadores não devam ganhar nada. Não é isso. Mas vale lembrar que a PAI tem 22 pessoas, ou cerca de 22 pessoas como voluntários. O asilo, cerca de 45 pessoas. A RECO, 126. A Santa Casa, 17. Na diretoria e 120 pessoas na associação. Ou seja, Ourinhos tem gente preocupada com o próprio povo. Na cidade de Ourinhos existem pessoas preocupadas com a cidade de Ourinhos. E eu vou repetir uma frase que eu acho que talvez resuma tudo isso. Aos políticos e aos não políticos que não acreditam em uma mudança para a cidade e não acreditam na mudança de se fazer política de Ourinhos, deem lugar a quem acredita, porque queremos ver Ourinhos melhor. Senhor presidente, eu agradeço muito, como agradeço aos demais vereadores por essa oportunidade.
Por favor, gente. Obrigado ao Roberto Carrasco. Consulto aos nobres vereadores se alguém deseja fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através da TV Câmara, da internet, pessoas que comparecem na noite de hoje, nós estamos acompanhando as manifestações já há um bom tempo, senhor presidente. Eu entendo que nós, vereadores, nós deveríamos já ter falado com a nossa população. E é importante esse momento, não só a população, os senhores vereadores ouvirem a população, como a população também ouvir os senhores vereadores. Nós conversamos já com uma comissão formada por empresários, por representantes da sociedade, e nós entendemos que nós precisamos conversar, nós vamos conversar e nós vamos chegar a um ponto. Mas eu entendo também, senhor presidente, como vereador de mais mandato aqui da casa, e por ver na plateia amigos meus, Bija, que eu tenho um respeito, uma consideração, algumas outras pessoas que eu estou vendo agora que eu tenho maior respeito, então eu entendo que eu precisava falar, senhor presidente. Eu acredito muito em Deus, eu converso muito em Deus, e conversando com Deus baixinho agora aqui, Ele falou para mim, vai lá e fala, abre teu coração também. E eu gostaria que as pessoas me ouvissem, pedir aqui, por favor, para que as pessoas me ouvissem. Porque nós estamos atravessando uma fase no nosso país, senhor presidente, que há tanta corrupção, tanta roubalheira, que o povo já não aguenta mais. E a população, ela coloca todos os políticos no mesmo balaio, senhor presidente. E entendemos a nossa população. Só que eu gostaria que os ourinhenses também, nesse momento, me ouvissem. 8 anos atrás, essa casa, ela tinha 17 vereadores. E nós compramos uma briga, né, vereador Dr. Salim, outros vereadores que estavam aqui. E hoje nós temos 17 vereadores. Nesses 8 anos, 11 vereadores. Nesses 8 anos, a Câmara Municipal de Ourinhos, somente com salário de assessor e salário de vereador, economizou mais de 8 milhões e 200 mil reais, senhor presidente. Eu gostaria, mais uma vez, eu gostaria de pedir, por favor, por gentileza, para que as pessoas nos ouvissem também. Eu gostaria que as pessoas, senhor presidente, verificassem em todas as câmaras municipais da nossa região. Todas as câmaras municipais da nossa região têm o teto de vereadores. Eles não diminuíram. Mas a Câmara Municipal de Ourinhos, essa sim, pensou 8 anos atrás e nós diminuímos para 11. E nós estamos sim dispostos a mexer, a conversar com a nossa população. Mas eu gostaria, e eu fiz essa pergunta para algumas pessoas que estavam aqui na sala de reunião, e eu perguntei para as pessoas, vocês sabem qual é o trabalho do vereador? Eu fiz essa pergunta, e eu respondi, esse vereador aqui, o vereador hoje, senhor presidente, ele recebe 7 mil, das 70 a 84 mil por ano. Nos últimos 15 anos, eu tenho documentos, nos últimos 15 anos, esse vereador trouxe por ano 350, 400, 500 mil reais. Por ano. Eu tenho documento que comprove isso. Eu digo também que as pessoas... Eu gostaria que as pessoas nos ouvissem, por gentileza, por favor. Eu digo aqui, eu uso muito a tribuna.
E eu digo que essa Câmara Municipal, senhor presidente, o número de requerimentos apresentados. O ano passado nós tínhamos mais de 1.200 pessoas na fila de espera, aguardando uma cirurgia eletiva. E graças a Deus, o trabalho dos senhores vereadores, junto a secretários de Estado, junto ao nosso governador, nós conseguimos mais de 800 mil reais mês para que essas cirurgias fossem feitas. E hoje nós temos pouco mais de 200 pessoas na fila de espera. Pessoas que comparecem aqui, por favor, me desculpem, mas eu preciso falar em respeito aos meus amigos, a mulheres que estão aqui, a senhores idosos que estão aqui. Eu acho que a Câmara Municipal precisa falar do seu papel. Eu vejo aqui uma manifestação, muitos munícipes, mulheres grávidas, vão para ter seu neném na Santa Casa, vão 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e elas não internam. Elas precisam pagar um pacote, porque a partir do momento que elas pagam esse pacote, a partir do momento, senhor presidente... Por favor, gente. Senhor presidente. Por favor, eu vou pedir com educação novamente. Nós deixamos falar. Agora, por favor. Por favor, presidente, eu vou pedir para retirar. Não. Por favor, gente. Vamos usar o respeito. Pessoal, por gentileza, é uma questão de educação. É uma questão de educação, por favor. Eu respeito as pessoas que estão vindo aqui. Nós estamos ouvindo vocês. Nós estamos conversando com vocês. E nós vamos fazer as modificações necessárias. Mas eu gostaria que vocês nos ouvissem também. A Câmara Municipal de Ourinhos, senhor presidente, senhores vereadores. A Câmara Municipal de Ourinhos, quantas e quantas vezes os senhores vereadores foram até a Secretaria de Saúde para conseguir exames de alto custo? Quantas cadeiras de roda esse vereador aqui já ofereceu para pessoas? Por favor, gente. Por favor. Senhor presidente, eu gostaria, mais uma vez, eu sei que é muito difícil, não é qualquer um que vem aqui a essa tribuna e fala o que pensa. E eu gostaria que vocês me respeitassem. A Câmara Municipal de Ourinhos já deu provas. Nós participamos de uma CPI do Vale Transporte aqui, e nós levantamos aqui um desvio de quase 4 milhões. E os vereadores não fizeram mais que sua obrigação? Não fizeram mais que sua obrigação. Mas nós fizemos o nosso trabalho. E por isso eu peço, senhor presidente, eu sei que é muito difícil, as pessoas não vão entender. Por favor, gente, eu agradeço. Senhor presidente, eu poderia falar aqui do trabalho de cada vereador. Eu falei de cirurgia, do vereador Tico. O vereador Tico percorreu todos os municípios, o estado de São Paulo, para salvar uma criança. E entendo o trabalho. O vereador Alexandre, enfermeiro, vai de casa em casa, atende a população, senhor presidente. E nós aqui, através dos requerimentos... Por favor, gente. Gente, por favor, eu vou pedir novamente. Por favor, respeite, vereador, por gentileza. Eu vou pedir mais uma vez. Eu sou o vereador aqui na casa que mais apresentou projeto de lei, aprovou projeto de lei e os projetos foram publicados. Por isso eu peço um pouco de respeito também. Eu apresentei um projeto de lei aqui, senhor presidente, que poucas pessoas ouviram. Ourinhos Legal. O que é esse projeto? Todas as construções que as pessoas carentes fizeram na sua casa, senhor presidente, nós demos o direito dessas pessoas terminarem
e legalizarem junto à administração. Nós apresentamos aqui projeto de lei, nós temos mais de 7 mil pessoas que tomam medicamento contínuo, idosos, que todos os meses, senhor presidente, elas precisam pegar uma condução, elas precisam pegar uma circular para ir no posto de saúde, e nós queremos que essas pessoas recebam esse medicamento em suas residências. Esse projeto já foi aprovado. Sim, eu fui eleito para isso. E eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estou fazendo o meu trabalho. Entrem aqui, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir desculpa para as pessoas que estão em casa nos ouvindo também, senhor presidente, senhores vereadores. Gostaria de pedir desculpa para as pessoas, aquelas pessoas que querem o bem de Ourinhos aqui também, mas nós não temos como continuar um pronunciamento nosso. Muito obrigado, senhor presidente. Gente, por gentileza, vamos, por favor, consulta aos novos vereadores se deseja fazer uso da palavra. Ninguém querendo mais se manifestar, agradeço a atenção dos presentes e declaro encerrados os trabalhos legislativos.